E você acredita que Satã fica ali querendo a alma das pessoas? Defina o que é Satã. Satã seria o adversário. O conceito de adversário dentro de algo mais amplo, não só do cristianismo. Isso, é isso que eu quero saber. Do cristianismo você definiu, eu quero saber a sua definição, porque você é uma satanista, né? Sim, sim. Mas lembrando, tá, que eu não sou ateísta. Eu não sou ateia. Eu acredito, sim, numa força, numa consciência superior, se designando como o adversário. E aí eu vou ter que entrar no gnosticismo, porque eu sou gnóstica. Então, quando a gente fala... Você é uma pseudo-gnóstica, né? Você não é gnóstica. Quando a gente... Vou te ignorar. Quando a gente fala desse conceito adversarial, a gente vê essa força se manifestando desde o... Você vai ficar fazendo cara de merda de novo? Não, não é cara de merda. Soraya. Gente, toda vez que eu vou começar a explicar sobre gnosticismo, ele começa a fazer cara de Soraya, merda. eu não tenho Qual culpa. Que é o seu recalque eu não tenho culpa que você... A gente vê se manifestando desde que o homem começou a questionar sobre si, sobre a sua existência, sobre o universo. Essa força adversarial que inspira, assim como você diz que Deus inspira o homem, Satã e os demais, que as pessoas às vezes chamam de demônio, né? Eles também inspiram a gente através do que a gente chama de gnosis, que é conhecimento. Então, a gente entende que, você também vai concordar com isso, que a gente não pode dizer que o homem inventou Deus, assim como a gente também não diz que o homem inventou o Satã. São forças que sempre existiram e que nos inspiraram a compreender sobre as suas manifestações. Então, aí, sistematicamente... você está correta, mas já tinha um pensamento já rodando naquela época, oriundo até de outras filosofias que o próprio apóstolo Paulo debate em Atos capítulo 16, os epicureus, os próprios estoicos, que são ideias que existem até hoje e que nós podemos filtrar coisas boas também. Sim. A ideia ali, quando o apóstolo João fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo é o próprio Deus, é porque o gnosticismo começou com uma discussão de que o bem e o mal não poderia coexistir dentro de uma só matéria, que a matéria não misturava, né, com o transcendente. E o cristianismo... a gente vai ter que falar então sobre a visão de Platão, né? Também. O mundo perfeito e imutável das ideias. Exato. E o material. Tem até o conto da caverna de Platão que ilustra isso. Sim. Agora só que aí, por exemplo, a escola gnóstica dos Zofitas, eles pegaram essa concepção de Platão e dividiram mais do que deveriam. Porque quando Platão explica essa divisão, ele não está afastando uma parte da outra. Ele está, na verdade, tentando explicar as influências, que o plano material ele é um reflexo do que é perfeito. E a matéria ela é limitada ao ponto de ser imperfeita. Sim. Mas ele não faz esse distanciamento. E os gnósticos, principalmente a escola dos Zofitas, fez esse distanciamento. Quando você fala de energia, é o que nós chamamos de dualismo. E muitos cristãos têm essa ideia errônea. Tem até uma imagem icônica que tem na internet de Jesus e Satanás numa queda de braço. Só para vocês entenderem, o Lutero, se salvo engano, fala que o diabo é o diabo de Deus. Por quê? O diabo ele não é soberano e ele age dentro da permissão de Deus. Então nós não acreditamos que Satanás é uma força... Satanás estaria sob o jugo de Deus. Mas aí a gente vai levar essa consideração no livro de Jó. É uma boa ilustração. Que Satanás pede permissão e Deus fala até onde ele pode chegar na vida de Jó. Porque os judeus dessa época, eles não tinham essa dicotomia de bem e de mal. Depois, os judeus do Segundo Templo... Depois de terem tido contato com o zoroastrismo, pós-exílio babilônico, de ter tido contato com os gregos, eles começaram a desenvolver essa dicotomia de bem e de mal, inclusive de julgamento final. Eu acredito que não, porque quando... Não é questão de você acreditar, é fato. Não é um fato. Não é um fato. O que você acredita ou não importa. Então vamos para a história. O zoroastrismo entra no judaísmo pós-exílio babilônico. Isso. Antes do exílio babilônico, já tinha a tradição judaica, os hebreus já acreditavam que o mal estava sob o jugo de Deus. Eles acreditavam. Porque não tem como a gente dizer, a gente não, né, vocês e os judeus,
que existem dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. Porque aí você estaria negando que o Deus cristão errada. seria onipotente, onipresente e onisciente. Se existe um outro Deus, então existe uma força igual ou maior que ele. Então, Sim. seria errado vocês acreditarem nisso, que existe algo maior mas que essa Deus. crença- Porque Deus tem que ser o maior de Quando todos. os hebreus vão cativos para Babilônia, Soraya, eles já tinham essa crença de que Deus era soberano. Sim. Então não é algo do zoroatrismo. Não, a questão, essa separação de bem e de mal, onde um mal tem força de atuação e que vai haver um julgamento final. Aí entra a questão da salvação. É que, assim, existe o judaísmo e o cristianismo. O judaísmo acredita na ideia de Satã Mas o cristianismo ser uma ele energia que testa o homem. Israel, o cristianismo. O cristianismo pra que acredita ele na existisse pessoa. como No... religião. O cristianismo, para precisar existir como religião, ele precisou utilizar o Antigo Testamento. Nós não invalidamos o Antigo Testamento. Então, Nós só temos o entendimento do mas Antigo vocês não diferente podem do ignorar o judaísmo. Antigo Testamento. Quando a gente compreende que dentro do gnosticismo, que foi e o satanismo fez uma releitura das escolas gnósticas e de vários outros conceitos de outras religiões, como por exemplo do judaísmo, a cabala judaica, o satanismo também fez uma releitura, criando-se assim a árvore da morte, a cabala clifótica. E pegando esses dois conceitos, a gente compreende que o homem, ele precisa despertar a sua consciência, e é o que a gente chama de chama negra, a centelha divina. Porque é através do conhecimento, do intelecto, da sabedoria e desse processo atávico, e também dentro da psicologia que a gente chama de processo de individuação, e no luciferianismo se chama também de apoteose, é você se tornar Deus de si. Você atingir a autodeificação. Uma visão antropocêntrica. E isso, exatamente. E isso a gente consegue através de puxar para dentro essa força que a gente chama adversarial, que é Satã, para que assim a gente, inclusive dentro da filosofia de Nietzsche, nos tornarmos o Ubermensch, o super-homem, superando essas limitações que a gente vê dentro da sociedade, moralistas, do cristianismo. Que aí entra em contraditório com o que você faz, né, Soraya? O quê? Porque se eu preciso somente de mim mesmo, eu não preciso de uma cartomante, Mas eu não disse preciso de um mentor. Mas eu não disse isso. Eu acabei de O antropocentrismo de Nietzsche Eu acabei de explicar que nós precisamos dessa força que é Satã para que a gente consiga dentro da gente manifestá-lo e assim a gente atingir algo superior, nos tornarmos essa é a superiores beleza à matéria, do cristianismo. Nós ao que precisamos nos de limita. Deus, somos dependentes de Deus. E romper também com o nosso ego, que aí a gente entra também na Mas não interpretação rompe com do que o ego. aconteceu Mas com não Caim e rompe com o Abel. ego. Para que a gente, nesse processo de individuação, a gente se torne completo e autoconsciente. O segredo, na verdade, é a autoconsciência e autorresponsabilidade. Ou seja, a gente não depende da salvação como os cristãos acreditam, a soteriologia que vocês pregam. A gente trabalha para dentro. A gente Como é que eu vou explicar, gente? Vocês se lançam para fora e nós nos lançamos para A dentro. gente transborda e vocês se limitam. É isso. Tá bom, já é.